Olá, muito boa tarde. O início de um novo ano é o ponto de encontro para muitas expectativas, sobretudo as que se relacionam com convicções pessoais ou podem afetar percursos profissionais ou sociais. Hoje queremos apresentar no programa Eclésia o ponto de vista da irmã Irene Guia e do jornalista António Marujo para os acontecimentos que podem marcar o ano 2015. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa e votos de que o ano esteja a iniciar, enfim, nas maiores felicidades, pelo menos. António Marujo, começamos por uma dimensão mais política e que este ano pode ter por ser um ano de eleições e por ser anunciado muitas vezes como um ano de viragem, nomeadamente a economia. Esta promessa colhe em ti um entusiasmo ou nem por isso? Nessas matérias sou um homem de pouca fé, convém dizer. É preciso ver para crer, não é? Sim. Enfim, estou muito cético em relação à situação portuguesa e europeia, de modo geral, porque isto não é só Portugal, infelizmente, quer a nível político, quer económico, porque as duas coisas estão muito ligadas, sobretudo porque dependem de um poder, que é o poder financeiro, que nós não controlamos, que nós não elegemos, que não votamos, e temos a ilusão de que, com as eleições, de facto, estamos a escolher quem nos governa, e isso hoje já não é mais verdade. Estamos a escolher os executores de ordens que outros poderes, de facto, ditam a nível internacional e a nível nacional também. Temos visto isto, que os governos, nos últimos anos, têm sido meros executores dessas grandes decisões, dessas grandes estratégias do poder financeiro, e temos visto onde isso tem levado, nomeadamente no espezinhamento dos direitos das pessoas, da vida e da dignidade de milhões de pessoas por toda a Europa e pelos Estados Unidos, aqui pelo mundo ocidental. A falência, enfim, de alguns bancos, de alguns sistemas financeiros poderia estar a antever que poderia aí também estar uma viragem de a política assumir pelo menos, enfim, assumir a voz de comando, não aconteceu. Em 2008, quando começou esta crise, nós ouvimos todos os grandes líderes europeus e o presidente americano dizerem-nos que era chegado o momento de o poder político voltar a ser preponderante e ditar as regras ao mercado e ao sistema financeiro. Por acaso, o Papa Bento XVI também pedia, nessa altura, uma completa reformulação do sistema financeiro internacional. E eu gostava de ver, por exemplo, os economistas católicos e as faculdades de economia das universidades católicas a estudarem essa alternativa e a corresponderem a esse apelo do Papa Bento XVI. Infelizmente não vemos. Mas, de facto, esses votos que foram formulados em 2008, logo no início da crise, ficaram por uns votos piedosos que não tiveram consequências nenhumas, e depois sucedem-se as cimeiras europeias, as cimeiras do G20, as cimeiras do G8, sempre com grandes desejos de que o sistema financeiro seja posto na ordem, e as coisas de facto não avançam. É curioso que ainda esta manhã eu lia umas páginas do livro do Joseph Roth, Os Judeus Errantes, em que ele descreve a vida das comunidades judias no início do século XX, no centro e no leste da Europa. E ele tem uma frase que eu tomei nota, que eu li e pensei, isto é atualíssimo. Ele diz, mais negro ainda que o mercado negro é o mercado oficial, imaculado, vangloriando-se de inocente e protegido pela polícia. Neste caso, podíamos dizer, protegido pelos governos. Portanto, aquilo que se passava há 100 anos, em que o mercado de economia paralela, o mercado negro, era castigado, perseguido por fazer umas quantas coisas ilícitas e ilegais, mas dizia ele, muito pior do que esse mercado é o mercado oficial, que aparece como imaculado, mas que afinal não é. Nós continuamos 100 anos depois a ter essa situação possivelmente muito mais agravada ainda. Irene Guia é comentadora do programa Eclésia na Antena 1, onde estes temas muitas vezes também são tratados. Na sua opinião, o ano 2015 pode acontecer aí alguma viragem ou acentuação? Se aquilo, eu falo como cidadã comum, está bem? Se a forma de fazer política, para além de recuperar esse poder, mas se a forma de fazer política continuar a permanecer nos mesmos moldes, vai continuar a existir algo que eu acho gravíssimo e perigosíssimo, que é o desentendimento do cidadão comum pela política.
É como se fosse um afastamento brutal, cada vez mais progressivo. Como se fosse a política como tipo há uns anos atrás os académicos. É uma casta, mas que não tem muito a ver com... E dão-se entre eles, falam entre eles, mas não tem nada a ver connosco, que continuamos na nossa vida e a vida da grande maioria, digamos assim, continua muito bem. Eles estão lá, eles pensam, eles refletem, que é necessário, mas é necessário envolver o cidadão comum. E eu, sinceramente, daquilo que eu posso contactar, não acho que o cidadão comum esteja virado para a política, nem esteja neste momento muito preocupado se a política é um servidor do sistema económico ou se o sistema económico tem, que sim, mas o desentendimento de não nos interessarmos pela política e pelas questões que vão organizar e vão decidir a sociedade que somos e a cultura que somos, eu creio que isso é o que tinha que mudar. E anda-se a falar disto há imenso tempo, mas continuam a fazer política da mesma forma, completamente desentendida, como se fossem autistas. Eu um bocado forte, mas eu acho que há um autismo aí que é perigoso, porque nós gostaríamos muito de estar implicados, mas toda a gente está a desentender. O cidadão comum desentendeu-se. Eu acho que já se pode usar passado. Desentendeu-se. Eu acho que a grande aposta seria recuperar isso. Nomeadamente para as eleições legislativas. Sim. Que serão neste ano de 2015 em outubro, não é? Sim. Eu acho que era tão bom ver que o esforço de facto é real, em que a abstenção diminua. Isso seria a grande vitória. Era ver que nas eleições as campanhas e as propostas e as discussões entre partidos era feita de uma forma tendo como único objetivo realmente que a sociedade se voltasse a comprometer com a política. Não há sociedade que possa ser adulta e madura se o cidadão não está comprometido com o seu futuro e com as decisões que são tomadas em seu nome. E eu creio que isso seria a grande aposta para o cidadão comum, era a vitória da redução da abstenção. Que de facto, eu não estou otimista, porque nós temos assistido nos últimos anos e estou convencido que em outubro iremos ter o mesmo discurso, que é, na noite eleitoral, vermos grandes lamentos pela abstenção, pelo crescimento da abstenção, mas as pessoas que de facto conduzem os destinos políticos do país não entenderem que a abstenção cresce exatamente na medida em que o modo de exercer a política afasta as pessoas, porque as pessoas se desencantam e percebem que aquilo não tem a ver com as suas vidas. E nós estamos, desde há uns 20 anos na Europa, a perceber sinais crescentes desse afastamento, com o aumento do fenómeno de xenofobia, do crescimento de movimentos de extrema-direita, extremistas e racistas e xenófobos, que são, em tudo, um processo semelhante àquilo que se passou há 100 anos e que levou à Primeira Guerra Mundial. Portanto, estamos a criar todo o caldo de cultura que permitirá, se não for travado, daqui a relativamente pouco tempo, eventualmente um novo conflito a uma escala alargada. Com tomadas de posição mais radicais, como acontece já em alguns cenários. É evidente, já temos neste momento a França com a possibilidade de eleger uma presidente de extrema-direita. Portanto, onde é que... E não é só a França, a Suécia, a Holanda, há vários países europeus com um crescimento enorme dos movimentos extremistas. E, portanto, onde é que isto nos leva é ao exacerbar dos nacionalismos, que foi exatamente aquilo que levou à Primeira Guerra Mundial. Eu a isso acrescentava também uma coisa, que em Portugal deu-se o fenómeno dos movimentos cívicos, que era uma cultura que nós não tínhamos. A única vez que eu me lembro de uma mobilização fantástica de Portugal foi pela independência de Timor. Agora, nos últimos anos têm aparecido todos esses movimentos que se candidatam, que se apresentam a eleições, e eu creio que Portugal, pelo menos, a insatisfação também está a ter uma repercussão positiva de querer outro modelo, e sem sombra de dúvidas que não vão conseguir nada, mas aparecem para poder expressar, e há um envolvimento. Radicais também, não é? Sim, claro. Pode ser também. Mas essa é a minha esperança, é que este tipo de movimentos comece a propor alguma forma alternativa. Aliás, em Espanha há um fenómeno curioso, o Podemos, que de facto atinge transversalmente o sistema político espanhol e propõe algumas, enfim, se calhar também trará muitas ambiguidades, que algumas começam a vir a público, mas é de facto
uma expressão nova dessa vontade dos cidadãos de intervirem e de dizerem chega de erros e de disparates do que andam a fazer e, portanto, é preciso uma outra forma de fazer. Que consequências poderá ter também o envolvimento de muitos economistas, de muitos políticos em casos de justiça que estão em curso? Pois é, mais um dos sintomas não ajuda nada, é mais um dos sintomas deste conluio entre a política e o sistema financeiro. Infelizmente vemos políticos e financeiros que transitam de um governo para um banco, de um banco para uma grande empresa, de uma grande empresa para o governo, e portanto tudo isto roda um bocadinho, enfim, eu não queria generalizar, nem queria dizer que é só assim, mas infelizmente domina esse círculo giratório entre esses diferentes setores e eu penso que é importante romper de facto com essa lógica e esse rompimento só se pode dar através da intervenção cívica das pessoas, portanto as pessoas não podem baixar os braços e dizer eles são todos iguais e portanto não há nada a fazer, não, mesmo que muitos deles sejam iguais, muitas dessas pessoas sejam iguais, a solução, a alternativa é só a nossa intervenção. Nossa intervenção cívica, em associações, em sindicatos, em partidos, em movimentos, o que seja, intervir. E na hora do voto, perceber, este é um momento decisivo para eu poder dizer que não quero mais quem anda a desgovernar o país há 10, 15, 20 anos. E, portanto, ao menos propor alternativas também nesse momento. A sua análise? A minha análise porque falou na justiça. Eu tive bastante tempo na República Democrática do Congo, onde as Nações Unidas têm a missão maior de capacetes azuis, que são 17 mil homens. Talvez seja das Nações Unidas a missão mais cara que está. E têm anos e anos e anos sem fim. O que é preciso que funcione é o Poder Judicial. Se a Justiça funcionar, não era preciso 17 mil homens das Nações Unidas no Congo. A impunidade, eu creio que é algo que, se deixasse de existir impunidade e víssemos de facto que a Justiça funciona, eu creio que ia dar uma alma nova a todos nós. Eu desejo para 2015 que o Poder Judicial, a Justiça em Portugal, seja mais considerada por todos nós, e que tudo aquilo que... Por isso é que funcione. Ou seja, que se veja que a Justiça portuguesa está a funcionar atempadamente. Eu tive a experiência num país estrangeiro, no Congo, em como a Justiça não funcionava para nada e como continuava o que é a corrupção, o abuso de terceiros, tudo o que é aquilo que deita abaixo uma sociedade. Eu, para mim, tenho um voto de que em 2015 seja um ano que também, para além das eleições, possamos ver um país que se sente digno. Esperemos que sim também, que a Justiça faça o seu contributo nesse aspecto, que será muito, por certo. Avançamos nos temas que podem marcar este ano de 2015. António Marujo, o Papa Francisco vai continuar a surpreender? Eu acho que o Papa se surpreende todos os dias, ou quase todos os dias, com muita coisa que ele vai fazendo. Penso que sim, porque de facto ele já nos habituou a isso e, portanto, aqui... a notícia é quando o Papa não surpreende. Sim, que papel transformador pode ter, de facto? Consequências dos seus atos, das suas mensagens? É muito importante porque para dentro da Igreja o Papa penso que coloca os maiores desafios no sentido de dizer aquilo que é essencial e aquilo onde a Igreja se deve empenhar. O que é curioso também é que, perante a ausência de lideranças políticas e de outros setores da sociedade, muita gente que não acredita volta-se para o Papa como o último refúgio de um certo modo de exercer o poder em modo de serviço. Ou seja, o Papa mostrou às pessoas que é possível ter um lugar de poder, mas exercer esse poder no serviço a quem precisa. E no serviço para quem ele está destinado a fazê-lo. E, portanto, as pessoas entendem, afinal, é possível exercer-se o poder de uma outra maneira que não seja espezinhar as pessoas, espezinhar a dignidade das pessoas, encher-se a si e não distribuir os bens, etc, etc. O Papa mostrou que é possível exercer o poder para servir a comunidade.
E penso que esse é o desafio maior que ele faz também para dentro da Igreja, ou seja, a Igreja tem de mudar radicalmente o modo de exercício do poder, porque também há muitos vícios acumulados que vão exatamente no sentido de imitar aquilo que de mal se percebe no campo da política, da economia, etc. E tem de se colocar ao serviço, e é uma tecla em que o Papa tem insistido bastante, tem de se colocar ao serviço de quem mais precisa, dos mais desfavorecidos, dos mais desprotegidos da sociedade e que são cada vez mais, infelizmente, sobretudo no nosso mundo ocidental, enfim, um pouco por todo o mundo. O Papa vai já dentro de algumas semanas à Ásia, Filipinas e Sri Lanka, depois França, o Encontro Mundial das Famílias nos Estados Unidos e, sobretudo, o Sínodo da Família. O tema da família será um tema-chave neste ano para a Igreja Católica? Vai ser, por razões óbvias, pelo Sínodo, porque já está lançado um novo questionário para o sínodo do próximo ano, que será um sínodo, expectativas tens? Um sínodo de decisão. Expectativas são mistas. Eu confio que a estratégia do Papa de abrir o debate é a estratégia mais inteligente, porque as coisas não se podem esconder e durante muitos anos andámos na Igreja a esconder muitos problemas. Apesar da personalidade fortíssima e muito importante dos dois papas precedentes. Mas o risco deste processo sinodal é que se continue a não ouvir a voz dos crentes. Há um fator que me desiludiu nesta última Assembleia o Sínodo Extraordinário de outubro, porque das respostas ao inquérito que chegaram a Roma, isso foi notícia em muitos sítios, uma das notas dominantes de milhares de respostas de todo o mundo era por favor, que a doutrina da Humanae Vitae sobre a contracepção seja revista. A encíclica do Papa Paulo VI há 40 anos. Que seja revista essa doutrina. Ora, houve diversos aspectos na discussão do Sínodo que refletiram alguma abertura a questões que são também questões muito importantes, a questão dos divorciados e da possibilidade de eles poderem aceder de novo à comunhão ou não, a questão da homossexualidade, por exemplo, mas a questão da contracepção, que me parece que é um dos fatores que levou ao afastamento de muita gente em relação à Igreja, essa questão foi menosprezada ou mantida em termos como se seja um adquirido e um património da Igreja. Ora, não me parece de todo que, mesmo para a proposta antropológica que a Igreja faz, que é colocar a pessoa no centro, que faça sentido que a Igreja insista naquilo que, afinal, é uma questão de técnicas e de métodos médicos de tratamento de um problema. E, portanto, aí eu penso que há um caminho importante a fazer-se durante este ano e que temos de chegar ao Sínodo e a Igreja ser capaz de o refletir, sob pena de as pessoas continuarem a desiludir-se e aí não sei que consequências é que haverá para o futuro próximo. Irene Guia, que expectativas para este tema da família ao longo do ano 2015, nomeadamente com a realização do Sínodo, na segunda parte? Posso repuxar a importância do Papa, se vai ser para 2015? Posso Sim. Eu acho que ele vai continuar a ser uma figura importante e uma figura de referência do próximo ano, sem sombra de dúvida. Seja para dentro da Igreja, seja para o mundo em geral. E o que eu acho mais surpreendente no Papa e na maneira como ele está a comandar, digamos assim, a Igreja, é que ele aquilo que diz aplica na própria Igreja. Nunca soubemos tanto sobre os triquimiquis da Igreja, expostos pela própria Igreja e não pela comunicação social ou por pessoas fora da Igreja Católica, como através exatamente de orientações do Papa. Esta história de ficarmos a saber a votação, quando foi parágrafo por parágrafo, que seja público a votação de cada parágrafo daquela atuação, sim, das propostas do Sínodo, com a reforma ou com a mudança de administração do Banco do Vaticano, e agora foi a partir do Vaticano que se publica que há não sei quantos milhões que não foram declarados. Foram encontrados não sei quantos milhões que não foram declarados. Exatamente. Tudo isto, ele está a obrigar-nos a nós, ainda bem,
a ser, de facto, aquela instituição de referência que é especialista em humanidade. Por isso, eu creio que isso será a grande chave. Esta mensagem do Papa para este ano. Para o Dia Mundial da Paz. Para o Dia Mundial da Paz. O que ele diz ali fala de, muito bem, o tráfico, põe o acento no tráfico humano, não é? E podemos nos agarrar ao ler aquilo, podemos nos agarrar a estes tráficos que nós sabemos que vêm por aí e retêm os documentos, mas ele lá, quando fala dos migrantes forçados, fala também, logo imediatamente, a dizer a injustiça que é de fazer condicionar a autorização para estar num país com um contrato de trabalho. Eu espero que isto seja também lido, por exemplo, porque acho que é algo que muda completamente a maneira como nós, para o nosso próprio país, podemos implementar ou podemos estar mais atentos, digamos assim. E o tema da família? O tema da família. Eu também tenho grandes expectativas. Há muito sofrimento. Eu creio que se a Igreja é mãe, tem que olhar para isto. E olhar de frente não significa ser apologista de A ou de B. Uma coisa é a disciplina, outra coisa é a doutrina. A doutrina é intocável, a doutrina está aí, mas ao longo dos tempos a disciplina foi alterada. Creio que é por aí que toda esta reflexão deve ser feita e não devemos ter medo. Agora acho que também foi o Papa que recentemente disse, quando foi a maneira de comungarmos de maneira diferente, também foi uma disciplina que foi alterada. Se nos ajoelhávamos, se não sei o quê, se comungávamos uma vez no ano, se podíamos comungar, ter acesso à comunhão todos os dias. Foi uma disciplina que foi alterada. Por isso, eu creio que eu tenho imensa esperança de que aquilo que saia, e percebeu-se que o Espírito Santo está presente, que aquilo que saia seja algo que vai consolar como somos chamados a consolar. O nosso tempo aqui, infelizmente, chegou ao fim. Muitos temas, por certo, vão marcar 2015. Fica para outros debates. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa e votos de felicidades para este ano que agora começa. Muito obrigado. Um programa onde quisemos apresentar as expectativas para o ano que agora começa e que desejamos que seja, sobretudo, de justiça e de paz. Votos de felicidades e conheça a mensagem do Papa Francisco para este início de ano no programa Eclésia, na Antena 1, pelas 22h45. Tenham boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.